Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Magali Leite, CEO da Espaço Laser. Eu converso também com Marcelo França, fundador e CEO da Cellcoin. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ela comanda a Espaço Laser, rede brasileira de depilação, que fatura mais de R$1,5 bilhão por ano. Além disso, ela lidera o Conselho de Administração do IBEF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Magali Leite. Magali, obrigado pela presença em nosso estúdio. Magali, quando você assumiu o comando da empresa, as ações da Espaço Laser estavam com uma queda de mais de 90% desde o IPO em 2021. No entanto, em 2024, no ano passado, a companhia teve um lucro líquido de R$9.600.000, revertendo um prejuízo de mais de 7 milhões se comparar com o ano anterior. O que aconteceu nesse período? Bruno, prazer, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. A gente fez um trabalho muito estruturado de turnaround da companhia, encaramos que ele já tenha terminado e agora a gente está numa tese mais de crescimento. A Espaço Laser completou 20 anos. É uma companhia nacional que se tornou uma multinacional, listada no novo mercado e vem entregando um resultado expressivo, mas obviamente com fruto ali no pós-IPO de pandemia, de decisão de ter mantido sua estrutura, suas pessoas, seus benefícios, sem ter mexido nisso. E depois de ter passado por um processo de integralizar 358 CNPJs, que foram as aquisições que foram feitas no IPO, a companhia, obviamente, encarou muitos desafios complexos. E a ação é um pouco de reflexo disso, né? Mas vocês avaliam como um erro ter entrado na Bolsa? Jamais. A companhia fez o que foi prometido para os investidores, a tese foi executada e a maioria das 74 empresas que abriram capital em 2021 tiveram um movimento parecido de decréscimo da valorização das suas ações, muito mais em função de cenário externo do que relacionado à performance dos negócios. Quantas lojas vocês têm hoje? 872 lojas. 872. E esse ano vocês têm previsão de aberturas? A gente tem aberto, em média, 40, 50 lojas todo ano. Você fala 40, 50 como se fosse pouco, né? Mas 40, 50 é loja, é muita loja, né? Quer dizer, tudo isso é franquia. Agora a gente só abre através dos nossos franqueados. Tá. Por que a franquia é importante para vocês? Porque esse modelo de franquias, claro, né? A gente tem modelo de franquias em todos os 5 países da América Latina onde nós atuamos. Os nossos franqueados, eles têm uma concentração importante de lojas sob a responsabilidade deles, porque em sua grande maioria eles já estão com a gente há muito tempo e eles têm um jeito de conduzir seus negócios muito parecido com as lojas próprias. Então a gente gosta muito de trabalhar com os franqueados que já estão há mais tempo com a gente. Temos franqueados novos também que vêm para a nossa base porque gostam da tese, porque gostam do setor e estão indo super bem também. Ô Magali, qual que é o segredo de uma unidade de sucesso? A gente acredita que as que dão mais resultado é que tem os proprietários muito perto do negócio. É o famoso barriga no balcão do varejo. Eu ia falar isso, Tem que ter a barriga ali do dono diariamente, não pode terceirizar a função, é isso? Tem alguns que já têm uma gestão bastante profissionalizada, inclusive investem... Tem gente que deve ter mais de uma loja. Ah, tem. Deve ter muitas. Tem alguns que têm várias lojas.
E sempre que a gente decide entrar em alguma região, tem alguns franqueados que já estão na fila de espera para ter mais uma loja. A nossa margem é muito relevante dentro das opções de varejo. Agora, Magali, com esse universo de centenas de lojas pelo país, você consegue detectar o fator que nenhum proprietário pode fazer porque pode dar errado? Porque a gente está falando, a minha pergunta foi de sucesso, mas eu quero saber o que um proprietário da sua unidade não pode fazer de maneira alguma. Abrir mão da qualidade, abrir mão do nível de resultado que a gente entrega para o nosso cliente. Isso é inadmissível. Eu queria saber dos clientes. Vocês têm um número fechado aí de quantos clientes vocês têm? Nós temos 5 milhões de clientes. 5 milhões. Isso é Brasil? É Brasil. Ou são todos? Isso é Brasil. Tá. Brasil. Desses 5 milhões, esse universo de 5 milhões de clientes, quantos são do sexo feminino e quantos são do masculino? Aproximadamente 85% do sexo feminino e 15% do masculino. 15% do masculino. Mas você, por favor, me ajuda a aumentar o masculino. Estamos fazendo uma série de ações para aumentar a nossa base. Vem aumentando, já foi bem menor, já foi bem menor. E a gente vem tentando intensificar bastante isso. Mas vocês percebem, então, um interesse crescente de homens com autocuidado e, no seu caso, é o caso específico de depilação mesmo, né? Depilação a laser é o nosso produto core. A gente sente, sim, que os homens estão mais preocupados, principalmente com exposição do corpo e que tem um lifestyle que demanda estar um pouco mais exposto nesse sentido. E a gente vem tendo também um aumento da base com relação ao público adolescente. Ah, público adolescente? Inclusive os meninos também. É mesmo? É. Eu queria destacar um pouco a sua formação, Magali, porque você era CFO, né, responsável pelo financeiro, virou CEO num negócio focado em serviços. No caso, volto a repetir, em depilação. Você que entende muito de finanças, como é que a atual economia brasileira impacta na sua área? Olha, a gente está no varejo, mas não deixa de ser estética, beleza, bem-estar. Então, esse tipo de produto tem um pouco mais de elasticidade. A gente não sente o impacto de eventuais retrações econômicas na nossa atividade. Mas, claro, a gente também sabe fazer uma gestão muito bem estruturada de proteção da estrutura de capital da companhia, do negócio. E a gente sabe, obviamente, que a melhor medida de preservação do caixa do negócio é você ter o cliente bem atendido e o cliente que volta, o cliente que recomenda seu serviço. Então, a Espaço Laser ela é construída com base num sistema que a gente chama de INDIC. Todo mundo que está lá feliz, fazendo o seu tratamento e vendo que o resultado realmente é incrível, normalmente recomenda o nosso serviço para sua base de relacionamento. Você falou que crises em geral não afeta tanto o negócio de vocês. Não afeta porque os serviços que vocês oferecem são mais caros? Quanto é a faixa, mais ou menos? Eu sei que deve ter uma variedade. Hoje, nosso ticket médio está na faixa de R$ 1.400, R$ 1.500. R$ 1.400, R$ 1.500. Isso dá o quê? Direito a... Você fazer 10 sessões de uma parte do corpo. Tá, 10 sessões. Hoje, o que é muito importante para a população de maneira geral, nós atendemos uma gama que vai da classe A à classe E. O nosso produto ele é premium, mas ele é muito inclusivo. O negócio foi desenvolvido com um racional de proporcionar para a população de maneira geral uma condição de política comercial que consiga trazer ou ser atrativa para qualquer classe social. Agora, voltando a falar de economia, né? Falando de alta de dólar, né? Porque o Brasil, a gente está vendo aí uma oscilação avassaladora. E não é de hoje, né, Magali? Você acompanha o mercado financeiro, não é de hoje que esse dólar vai e oscila muito. Qual que é o impacto disso
por exemplo, na importação de máquinas? Porque vocês dependem muito, né? Sim, existe impacto. A grande diferença da Espaço Laser é que, pelo tamanho, nós somos o maior player mundial de depilação a laser. Não tem ninguém do tamanho da Espaço Laser no mundo. No mundo? No mundo não existe. Então... Consegue falar para a gente por que isso? Tem uma explicação? É cultural? Eu acho que a primeira explicação é o fato da Espaço Laser ter sido pioneira no mercado brasileiro e do produto ser tão bom. Ninguém fica 20 anos no mercado brasileiro sem entregar alguma coisa de altíssima qualidade. Até mesmo porque a gente tem lojas da Espaço Laser em todas as regiões, em todos os estados. Então, o nível de capilaridade da Espaço Laser, ele é justamente adequado para atrair qualquer tipo de cliente, qualquer nível de demanda. Você já declarou que você é uma pessoa improvável nessa sua posição de CEO. Por quê? Eu sou de uma geração que a gente não tinha referências femininas nesse tipo de posição. Então, eu cresci vendo homens, CEOs, homens, presidentes. E quando eu comecei a entender que eu tinha essa capacidade e quando eu comecei a construir minha carreira no sentido de chegar nessas posições, os homens me ajudaram bastante também. Eu tenho uma agenda forte de apoio ao desenvolvimento da carreira executiva de mulheres, mas eu acho que uma coisa não tem que excluir a outra, a gente tem que fazer isso junto. Mas essa agenda, quais as medidas aí que você tem, por exemplo, para incentivar cada vez mais a participação feminina em cargos como o seu, por exemplo? O trabalho, por exemplo, que a gente faz no IBEF há muitos anos, eu já ocupei várias posições no IBEF. A gente tem um núcleo feminino que foi ajudando a construir a carreira de muitas mulheres no mercado financeiro ou na carreira de executivos de empresas em finanças. Hoje o IBEF tem um equilíbrio, metade da diretoria e metade do conselho são mulheres, por exemplo. No conselho ali. Isso, então a gente sabe que medidas efetivas que ajudem a incentivar as pessoas de talento a crescerem em sua carreira funcionam. Para as mulheres também. Então a gente acredita que esse trabalho precisa ser bastante bem construído, mas sendo um desejo, um projeto de comunidade, né? Você falou, quando eu perguntei sobre essa frase que eu já ouvi de você ser uma pessoa improvável na cadeira de CEO, você falou de não ter figuras femininas, né? De uma geração que não tinha figuras femininas, mas você vem de uma família simples, né? Da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Estudou em escola pública. Como é que você chegou nessa posição, Magali? Acho que tem características pessoais que ajudam muito. Construção de relacionamento, de uma rede de apoio que te ajude a completar o que falta no seu perfil. Estudei muito e estudei coisas diferentes também. Eu primeiro comecei a faculdade de economia, achei que não era para mim. Fui para fazer letras porque eu adoro ler, eu sou uma leitora voraz. E terminei a faculdade de letras e voltei para economia. Depois eu fiz pós-graduação, fiz MBA, fiz cursos no exterior e recentemente eu me formei em contabilidade, porque eu também tenho uma atuação, uma carreira como conselheira. Você é uma estudiosa realmente, hein? Eu nunca parei. Nunca parou? Nunca parei. Eu acho que isso fez uma grande diferença na minha carreira. Você falou de características pessoais, né? Quais são essas características pessoais? Eu gosto de desenvolver pessoas, gosto muito de liderança, mas uma liderança humanizada, onde a gente construa o futuro da companhia em conjunto. Eu gosto muito do time perto, gosto muito de gente, né? E gosto, sobretudo, de superar resultados, entregar mais valor ainda para os acionistas e trazendo as pessoas juntos, desenvolvendo a carreira e as pessoas no sentido da gente entregar o melhor possível dentro da conjuntura dos negócios e do que a gente pode tecnicamente desenvolver. Agora, chegando na posição de presidente, na cadeira de CEO, qual que foi o maior desafio quando você chegou lá? Porque você passou por outros cargos de liderança. CFO é uma grande liderança, uma liderança estratégica dentro de uma companhia, mas quando você sentou na cadeira de CEO, qual que foi o maior desafio?
Acho que o maior desafio é o sentimento de responsabilidade com 6 mil famílias, porque nós temos 6 mil colaboradores, entre lojas próprias e franquias. Então, todo o processo decisório do negócio, a forma como a gente vai conduzir, colocar a empresa no futuro, diz respeito também às pessoas que trabalham lá com a gente e às famílias dessas pessoas. Então, acho que esse senso de responsabilidade, ele sempre pesou bastante para mim, e eu acho que é uma característica feminina também, né? Como eu destaquei eu acho que a gente já teve a oportunidade de falar em outros momentos, porque você era presidente do IBEF, né, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo, e hoje está na presidência do Conselho de Administração, isso. Eu queria que você falasse para a nossa audiência qual que é as atribuições de um CFO. Um CFO hoje, principalmente, ele tem que saber fazer mecanismos de defesa para a estrutura de capital dos negócios. Eu acho que hoje é o principal papel, mas o CFO vem mudando bastante ao longo do tempo, à medida que ele se tornou um parceiro do negócio. Então, o CFO hoje, ele não pode ser monotema, ele não pode ser ligado somente à estrutura de capital do negócio. Ele tem que entender que comercialmente qual o melhor caminho da companhia ou dos seus produtos, em que medida esses produtos trazem o retorno para o negócio e como isso afeta o caixa da empresa. Então, para isso, você tem que entender muito do comercial. Agora, você que passou por essa função e virou CEO, a função muda muito. Virar a chave muda muito? Muda bastante, porque você passa a ser mais generalista. É claro que o fato de eu ter passado por muitas organizações, de perfis diferentes, setores diferentes, e ter atuado em outras cadeiras, eu já fui de operações, eu já liderei RH, área jurídica, eu já tinha essa experiência. Mas quando a gente tem a responsabilidade do todo e precisa realmente focar no que é melhor para o negócio, do ponto de vista estratégico, muda bastante a forma de pensamento. Como é que você vê as mulheres nesses cargos de liderança? Você falou há pouco que você vem de uma geração que nos cargos de liderança não existiam mulheres. Você não tinha essa aspiração porque não tinha. Uhum. Como é que está hoje? Eu sou da geração do terninho, né? A gente, quando chegava em posição de liderança, usava terninho. Mudou muito. E a gente vem observando uma leva, uma geração de mulheres chegando ao poder que tem uma relação muito diferente do que a gente tinha no começo de carreira. A gente depois também foi se transformando, mas hoje eu vejo uma relação muito mais humanizada e muito mais ressaltando as características femininas que te conduzem àquela posição. Antigamente a gente ficava mais dura, a gente ficava mais masculinizada na posição de liderança, né? E isso mudou? Mudou bastante. Agora, que conselho você daria? Porque eu imagino que você já deve ter escutado de mulheres, quando vem abordar, mulheres jovens, que queiram entrar no setor financeiro. Qual seria a sua dica? Eu acho que primeiro você tem que ter um background muito forte, técnico. Investir na educação continuada é super importante. Relacionamento hoje é o que te faz permanecer nas posições, além do resultado que você entrega. Então, a construção das relações, onde você vai conseguir construir as pontes, tirar o melhor das pessoas que precisam, de alguma forma, contribuir com a sua trajetória, é o segredo do sucesso, na minha opinião. Mas ainda voltando sobre o tema mulher, você nessa sua trajetória, liderança, você em algum momento já foi desacreditada no cargo por ser mulher? Já passei por algumas situações bastante desafiadoras e onde, de certa forma, a gente vai criando mecanismos de defesa. Então, no começo isso te deixa um pouco mais chateada, no começo você não sabe reagir, mas eu comecei a aprender a fazer isso com bastante elegância. Então, eu respondo à altura e normalmente eu respondo com os resultados que eu entrego e com todo o respeito que eu tenho do mercado. Bom, são esses resultados que a gente viu, que eu destaquei no início
da nossa conversa, né? Que você saiu de prejuízo para um ano de 2024 no lucro, né? Sim. Eu gostaria, vamos voltar a falar do setor, porque o Brasil é o quarto maior mercado, se a gente focar ali em beleza, em cuidados pessoais, isso no mundo. A gente está atrás dos Estados Unidos, a gente está atrás da China e do Japão. Se a gente pegar as transformações nos últimos anos desse mercado, o que você acha que mais mudou? Eu acho que mudou no sentido do poder aquisitivo. Houve uma popularização de alguns serviços, de algumas marcas, porque hoje o interesse pela beleza ele está em qualquer classe social. Então houve sim um aumento da concorrência em alguns aspectos, em algumas áreas do setor da beleza e do bem-estar. E eu acho que houve também, de certa forma, um entendimento do potencial desse negócio, de que qualquer marca pode ter produtos que se adequem a todas as classes sociais, a todos os públicos. Você sabe que eu já recebi, meses atrás, uma presidente de uma empresa de cuidados, né? É uma farmacêutica focada em beleza, né? E ela acreditou o papel das redes sociais no interesse das pessoas. Ela até falou do advento do Zoom, porque na pandemia todo mundo estava trancafiado em casa, fazia as reuniões pelo Zoom, né? E se via ali o tempo todo a sua imagem ali no seu computador. Você acredita que a rede social foi determinante para esse aumento nos cuidados pessoais? Pode ter sido determinante, mas assim, que foi muito importante, pelo menos isso foi. A gente vê hoje um interesse crescente, principalmente de adolescentes, por produtos de beleza. A gente percebe quando vai nas lojas de maquiagem, por exemplo, um público muito diferente do que a gente era acostumado a ver. Então, acho que sim, houve uma ampla informação que foi mais difundida em todas as classes através das redes sociais. Sim, a pandemia ajudou muito nisso. E eu acho que as marcas também entenderam que precisavam ter produtos para todas as gamas de clientes. Vocês têm uma celebridade, né? Como, não sei como é que você define, se é uma garota propaganda, se é sócia. Qual que é a participação da Xuxa na rede de vocês, na companhia? A Xuxa já está há muitos anos com a gente, ela tem uma participação minoritária, mas ela não faz parte do Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração tem alguns fundadores, mas a Xuxa não é um deles. Ela chegou depois, junto com a entrada do Semenzato. O Semenzato já esteve aqui, inclusive. O Semenzato está no nosso conselho. Está no Conselho de Administração. Está no nosso Conselho de Administração e ela entrou junto com ele. Mas ela não está no conselho, mas qual que é? Ela ajuda mesmo nos negócios diários ali da rede? Ela faz o papel de acionista, ela conhece os números, sabe do resultado, usa espaço laser, ela faz espaço laser, ela frequenta nossas lojas e ela continua sendo também nossa cliente. Vocês estão em todas as regiões brasileiras? Em todas. Em todas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste? Não tem estado, não tem grande cidade que não tem espaço laser. Você gosta de andar por aí? Eu viajo bastante. Você viaja bastante? Adoro. É? Adoro. Tem muita diferença entre as lojas nas regiões? Se você pegar a região sul e você pegar a região norte, tem muita diferença? O nosso padrão de loja é muito parecido em todas as regiões e a forma de atender, a forma de servir o cliente também. A gente tem uma preocupação de colocar o cliente no centro das nossas decisões e de pensar sempre nele antes da gente definir como a gente vai fazer qualquer mudança no processo da companhia. Esse exército que está com você, né? Você está falando aí de mais de 800 unidades, a gente está falando de planos de mais 40, 50, isso só esse ano. Essa turma toda deve passar por um treinamento, né? Sim, nós somos bastante rígidos com relação a isso. Como é que é o treinamento? Uma especialista do laser, nós temos 2.000 especialistas do laser. Ela é a pessoa tecnicamente responsável e aprovada para fazer o tratamento.
da depilação a laser. Então, precisa ter uma formação específica, porque é regulado, é uma profissão regulada, é uma função onde a gente, como todas as outras, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a formação dessas profissionais. Nós somos o único player no mundo que tem uma universidade do laser, ela fica aqui em São Paulo. Qualquer profissional especialista do laser que é contratada, ela vem para São Paulo fazer um treinamento de 100 horas, uma capacitação. Vamos voltar aí sobre a sua trajetória financeira, né? E você, sobretudo, uma liderança não da companhia, mas a liderança de um instituto muito relevante. Como agir, Magali, na hora de uma crise financeira? Primeiro de tudo, tem que fazer uma proteção do caixa. Se você tem ali incidência de variação de câmbio que possa eventualmente trazer alguma turbulência nas contas, tem que pensar no formato de hedge. Se você tem, por exemplo, receita recorrente ou não, você tem mecanismos ali para proteger a entrada do recurso. Obviamente que a empresa hoje, que não tem uma estrutura de custos e despesas muito bem arrumada, onde você atua valorizando a eficiência do negócio e onde você tem ali a calibragem certa dos custos e das despesas, vai sofrer um pouco mais. Então, esse é um trabalho que tem que ser constante. A gente tem que estar sempre olhando como fazer mais com menos ou como fazer melhor com menos. Essa é uma disciplina que é importante e não é só financeira, ela precisa tocar todos os executivos do negócio. E, obviamente, ter um bom relacionamento com o mercado financeiro, porque, normalmente, as entidades elas gostam de prestar para quem não precisa. Tem um bom relacionamento. Quer dizer, na verdade, boa parte das respostas que você deu, você focou na questão do relacionamento, né? Inclusive da sua história de vida, sua história profissional. Quando eu perguntei ali, né, você veio da Zona Oeste do Rio de Janeiro, estudou em escolas públicas, segunda coisa determinante na sua resposta foi relação, relacionamento, network. Quer dizer, isso para você realmente é determinante para uma ascensão profissional. Eu acho que é essencial hoje, porque na verdade você pode ser muito bom tecnicamente, mas o que te mantém numa posição não é apenas entregar o resultado. Você tem que construir uma rede que vai servir também de rede de apoio, mas você tem que servir ali a uma comunidade onde você vai fazer parte de um grupo que vai se desenvolver sob a sua liderança ou que vai te apoiar numa posição de destaque, mas que tem que acreditar no que está sendo construído, que tem que entender que faz parte de uma engrenagem. Magali, você que tem contato com os grandes CFOs do Brasil, qual que é a maior demanda e talvez a maior queixa hoje deles? Olha, a gente está acostumado com instabilidade de cenário no Brasil, isso é normal. Eu acho que com relação a ambiente setorial no Brasil, macroeconômico, a gente já entende mais ou menos como funciona a dinâmica, como são os mecanismos, se a taxa de juros está aqui ou está ali, como é que a gente vai se defender disso. O que tem pegado mais e o que tem sido mais discutido hoje foi um dia, por exemplo, reflexo disso. Então, a Bolsa tem uma oscilação absurda por causa de decisões que estão sendo tomadas no mercado externo, que muitas vezes podem até beneficiar o Brasil, mas no momento onde você não sabe em que medida isso vai te afetar, aí a gente fica num cenário um pouco mais complexo para administrar os negócios. Magali, o que é mais complexo? Controlar uma empresa, como você controla, com centenas de unidades, você lidar com pessoas, você falou muito ao longo deste bloco de relacionamento, ou ser mãe? Cada um tem sua complexidade, tem seus desafios e oportunidades. Eu acho que quando a gente lidera uma empresa, mas você tem
como no nosso caso, uma estrutura de governança corporativa muito robusta, que ajude a definir qual é a estratégia, qual é o caminho e incentive a gente no sentido de entregar o resultado que se espera, ajuda muito. Quando a gente é mãe, a coisa é mais intuitiva, não tem cartilha. E normalmente você só vai saber se deu certo quando eles estão mais velhos. É verdade. O meu benefício hoje é de ter tido 2 filhos em momentos completamente diferentes de vida. Então, eu tenho um filho de 30 e uma de 15. Você tem um filho de 30 anos? Tenho. Eu tive bastante cedo meu filho, do primeiro casamento. E é incrível, porque a gente tem uma relação muito boa, embora ele não more no Brasil. Ele tem estudado e trabalha fora, já é bem distante, né, da criança que eu criei, mas a gente vê que o exemplo que você dá para os filhos é o que fica de legado, né? Não é o que você fala, é o que eles veem você fazendo. Magali, quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios, empreendedoras aí que você tem como referência? Eu acho que na vida os meus pais, né, que vieram de uma situação difícil de vida, que também, como eu, tiveram que batalhar pelo seu espaço e souberam me orientar. Embora não conhecessem o ambiente dos negócios, ou não conseguissem dimensionar onde eu podia ter chegado, sem eles eu não teria conseguido isso, né? Meu marido é uma referência, porque sem ele eu também não teria feito tudo o que eu fiz. Ele está ali me ajudando e ele também é executivo e ele consegue abrir espaço para fazer um papel que muitas mulheres não têm ali ao seu lado na construção de uma carreira. Então eu te diria que do aspecto pessoal são essas pessoas. Do ponto de vista de carreira, eu trabalhei com muita gente incrível e eu tenho muita gente incrível que me ajuda aí, que me serve de referência. Então eu acho que na carreira de conselho, o Wilson Ferreira, para mim, foi incrível. Wilson Ferreira? Eu fui conselheira de administração de Furnas, ele era presidente do conselho, e hoje a gente continua se falando de vez em quando. Então, uma referência de executivo de uma reputação super ilibada, que é um ícone mundial, inclusive, na área de energia. Eu já trabalhei na área de energia algumas vezes, então eu entendo bastante do setor. Então é uma das pessoas assim de referência profissional que para mim é um privilégio ter trabalhado junto com ele e ser uma pessoa da minha relação. O que é um bom líder para você, Magali? Acho que um bom líder é aquele que consegue fazer uma leitura muito importante do ambiente, do cenário de negócios, consegue transferir isso para a realidade do seu negócio, consegue preparar a companhia para atuar em qualquer momento da economia, de intempéries. Quando a vaca está magra, quando a vaca está gorda, ele consegue ter uma empresa que é resiliente, mas ele consegue, sobretudo, inspirar, servir de referência e trazer as pessoas junto com ele. E o Brasil tem grandes líderes? O Brasil tem líderes muito importantes, inclusive na cena mundial, porque sobreviver no país e conduzir um negócio nesse país não é nada assim. É difícil, Magali? Exatamente. É difícil? É desafiador. É desafiador. Está aí talvez a grande definição de Magali Leite, a presidente da Espaço Laser. Magali, imenso prazer a sua presença aqui em nosso estúdio. Obrigado por ter compartilhado com a nossa audiência tantos insights bons em relação à carreira, em relação à sua atual posição, mas também à sua posição como líder financeira de tantos líderes financeiros desse país. Obrigado. Obrigada a você, que você continue tendo sucesso, que vem desempenhando em tudo que você faz super bem feito. Obrigado, Magali. E o Show Business faz uma breve pausa, a gente volta com outro bloco, com mais uma grande entrevista. Até já.